Então, boa noite de novo. Então, hoje a gente vai, seguir, a gente vai terminar o capítulo 5. Walter chegou agora também. Então, a gente vai terminar o capítulo Vida Diária como Prática Espiritual. E hoje a gente vai fazer as preces iniciais, até fazer um pouco mais curtas, porque a gente vai fazer uma meditação pelo Lama Alam hoje, tá bom? Eu trouxe um áudio do Lama Alam pra gente fazer aquela prática atenção plena à respiração na abordagem Dzogchen, que é como se fosse a porta de entrada para a gente fazer as práticas do Dzogchen, que é repousar na quietude da consciência e meu movimento das aparências, certo? E aí reconhecer a própria consciência. Então a gente vai fazer essa prática hoje, em consideração inclusive a penúltimo parágrafo que a gente viu na última terça-feira, né, do nosso encontro. Ele disse assim, Shagdu disse, né, porque ele está dando dicas de como a gente praticar no cotidiano, né? Então ele deu como a gente acordar de manhã, o que a gente faz, à noite, o que a gente faz, sugeriu a prática de purificação diariamente, né, como uma prática dos 4 poderes, tipo uma prática de Vajrasattva. E aí depois ele diz, durante o dia você treina a mente, certo? De manhã você faz a aspiração, de noite você checa, mas durante o dia você faz o quê? Você vai treinar a mente. Então, aí ele diz assim, então na prática da meditação no cotidiano, trabalhamos com 2 aspectos da mente. Sua capacidade de raciocinar e conceitualizar, que é o intelecto, e a capacidade que está além do pensamento, que é a natureza não conceitual e ilimitada da mente. Então a gente tem que lembrar de que a gente vai trabalhar com esses 2 aspectos, né? Utilizando a faculdade racional, você contempla. Aí ele sugeriu, inclusive, que a gente contemplasse, agora, porque nós estamos iniciando, que isso aqui é uma introdução à Vajrayana. Então ele sugere que a gente contemple os 4 pensamentos. Vida humana preciosa, impermanência, né, o karma e o sofrimento, certo? E aí ele diz, então você, utilizando a faculdade racional, você contempla. Depois, deixe a mente repousar. Pense e então relaxe. Contemple e então relaxe. Não use um ou o outro exclusivamente, mas ambos em conjunto, como as 2 asas de um pássaro, certo? Então, como a gente vem contemplando, né, os temas que ele está trazendo, então a gente vai agora, nessa prática, a gente vai repousar na natureza não conceitual e limitada da mente, que é repousar na própria consciência, na própria experiência de estar consciente, não só num senso subjetivo, mas no aspecto objetivo da nossa experiência. Tudo a gente está vendo que é o campo da nossa própria consciência. Então essa prática do Lama Alam, que o Lama Alam nos introduz, é uma porta de entrada, assim, muito importante para as práticas do Mahamudra, do Dzogchen, né, que é de repouso no reconhecimento da nossa verdadeira natureza, certo? A gente entrar em contato com essa dimensão não conceitual e ilimitada da mente, tá bom? Então esse é o convite para a nossa prática de hoje. Tudo bem? Algum protesto? Diga logo antes que a gente comece. Então eu vou convidar vocês para realmente... A prática tem 24 minutos, eu vou dar uma reduzidazinha, porque quando ele termina de dar a instrução, ainda sobram 8 minutos. Mas eu vou reduzir esses 8 minutos, tá? Pra gente não ficar muito longo também. E como a gente tá de noite, já tá mais cansado, a mente tende a ficar muito mais agitada, né? Então não vale a pena ficar na agitação da mente, né? Não é muito produtivo, e os mestres sempre lembram, né? No começo, short time, many times. Então é bom manter a prática curta, certo? Mas aí a gente escuta toda a instrução. Peço para vocês assim realmente se entregarem para a prática, sabe? Na hora que a gente for fazer, relaxem, encontre a posição confortável, solta, porque ele vai convidar logo a mente para fazer exatamente isso. Solte as tensões, as preocupações, solte, como uma pedra que é jogada numa lagoa e ela desce até o fundo. Então deixa a consciência ficar presente, né? Tá bem assim? Então a gente vai fazer essa prática. Estou fazendo já essa prévia para vocês realmente se disporem a fazer a prática, né? Porque é tão... E a gente já fez essa prática várias vezes. Talvez eu acho que na 4ª também a Aline fez, eu não me lembro agora, porque eu não participei dessa parte. Mas assim, uma prática que cada vez... que na verdade ela não tem o que fazer. O que você vai fazer é deixar de fazer. Então, é legal que a gente escute isso muitas e muitas vezes, né? E se entregue a esse não fazer.
Aí ele vai deixar um fazezinho, que é abordagem Dzogchen da atenção plena na respiração, porque a gente vai manter uma parte da atenção no fluxo da respiração. Mas como um corrimãozinho, mas como deixando que a respiração venha ao encontro da consciência. A gente vai repousar na consciência e vai deixar um cantinho da atenção da consciência iluminando a respiração. Essa é por isso que é a abordagem Dzogchen da atenção plena na respiração. Tá bem? Aí depois que a gente fizer a prática, a gente conversa um pouquinho e a gente segue a nossa leitura, que a gente vai concluir. Tem um momento do texto que eu vou trazer um texto do Nankai Norbu, que eu acho que é bem interessante, e aí a gente vai concluir. Então são 2 perguntas no final, tá bom? Pra gente seguir aí para a parte interessante, que é o início das preliminares, assim. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu fechar os microfones, só um instante, como a gente vai ouvir o lama, pode ser que haja alguma interferência aí. E vou compartilhar aqui. Som. Ok. Então, por alguns instantes, simplesmente se acomode, deixa o corpo se acomodar onde você está, deixa a consciência iluminar o campo somático do corpo. Em especial, traz a atenção para o momento presente, para o nosso encontro. E a gente vai olhar de forma rápida, mas profunda, a nossa motivação, o que nos traz aqui. De lembrar todo o caminho que a gente percorreu e o fato de a gente ter encontrado o Dharma nessa vida, essa linhagem viva, e diante de Guru Rinpoche, que representa essa linhagem viva que chegou até nós. A gente então olha de forma profunda e aspira de forma bem profunda a gente liberar a nossa mente de toda essa confusão, para que a gente possa realmente ser de benefício a todos os seres com quem a gente contactar nesta vida, em todas as vidas futuras que a gente tiver. Então a gente vai começar hoje já renovando o nosso voto de refúgio bodhicitta. Nossa aspiração é transformar a nossa mente de forma verdadeira e profunda. Aproveitar as circunstâncias dessa nossa vida, né? Torná-la preciosa pelo fato da gente realmente entrar num caminho de prática genuína. Não perder tempo. Olhar de forma profunda a nossa confusão e liberar a nossa mente. Então, com isso em mente, com isso na nossa mente e no nosso coração, a gente então renova o nosso voto de refúgio e bodhicitta. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, que são generosidade, ética, paciência, energia constante, né, o entusiasmo, né, concentração e sabedoria, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Então, que através do amadurecimento dessas práticas em nós, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye chodan saki choknam lam janchu bardu dani kyapsu chi dagi jinso gi pesonam ki drola penchi sangye drupasho Sangye chodan saki choknam lam janchu bardu dani kyapsu chi dagi jinso gi pesonam ki drola penchi sangye drupasho. Quando a gente então toma essa decisão, esse voto, e reconhecendo que o caminho é possível através da nossa própria mente, então é natural surgir em nós a aspiração de que todos os seres tenham a felicidade e suas causas, que é a lucidez completa. Que eles sejam livres do sofrimento e de suas causas,
que é toda essa confusão, essa ignorância e delusão. Que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento, a felicidade genuína que surge desse processo de liberação da confusão. E que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego aos que são próximos e da aversão aos que são distantes. Essa é a verdadeira paz que surge no caminho. Então a gente pede as bênçãos de Guru Rinpoche, de toda a linhagem, todos os nossos mestres, para que a gente possa, a cada dia, a cada momento, a cada prática, a gente remover os nossos obstáculos externos, internos e secretos, para que a gente possa realizar a verdadeira natureza da nossa mente, toda a experiência, e ajudar os seres a atingir essa mesma condição, em especial todos aqueles com quem a gente contactar. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Orgenyu Ginu Jansam Pema Gesa Dompola Yatsencha Ginyu Drunye Pema June Jesudra Kurdukandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jingilap Chir Sheksuso Guru Pema Siddhi Hum Orgenyugi no Jansam Pema Gesa Dom Polam Yatsen Chogi Nyudruni Pema June Jesu Drab Kurdu Kandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jingelap Jeshesu So Guru Pema Siddhi Hum. Então, sentindo as bênçãos de Guru Rinpoche de toda a linhagem, a gente então vai seguir diretamente para a nossa prática, o Lama Alam. Então, convido vocês a encontrarem uma posição confortável. Estabelecer o corpo, afale a mente em seus estados naturais. Ele vai conduzir um pouco esse início, mas a gente já sabe, né? A primeira coisa é estabelecer o corpo relaxado, quieto e vigilante. E deixar a nossa respiração fluir naturalmente. Então eu vou aqui agora convidar o Lama. And the first step is to let go of all grasping, let go of ego. O primeiro passo é soltar toda a fixação, soltar o ego. And simply release. Simplesmente soltar, liberar. Like dropping a stone into a pool of water. Como soltar uma pedra num lago. Let your awareness descend through the body, right down to the ground. Deixa a consciência descer pelo corpo até o contato com o chão. Leaving your ego behind. Deixa o seu ego para trás. Leaving your mind behind. Deixando a mente para trás. Just awareness. Só a consciência. Aware of just sensations. Consciência apenas das sensações.
Let your awareness fill the somatic space. Deixe a consciência preencher o espaço somático. And settle your body in a state of relaxation, stillness, and vigilance. Estabeleça o corpo no estado de relaxamento, quietude e vigilância. Observing but not identifying with the sensations throughout this field. Observando, mas não se identificando com as sensações que surgem nesse campo. And not reifying them, not taking them to be substantially, inherently real. E não reificando, não tomando essas sensações como substanciais, como inerentemente reais. These sensations too are empty appearances arising in space and they have no owner. Essas sensações também são vazias, elas surgem, mas não têm nenhum dono. And observe the rhythm of the respiration. E observe o ritmo da respiração. Not identifying with the sensations of the breath, Sem se identificar com as sensações da respiração. but as if you are having an out-of-body experience, simply observe the rise and the passing of the breath. Mas apenas como se você tivesse uma experiência fora do corpo, extracorpórea, observando as sensações surgindo e desaparecendo. And with every exhalation, relaxing more deeply, releasing the breath more fully, releasing the activities of the mind. E com cada expiração, relaxando mais profundamente, soltando a fixação às sensações, soltando as atividades da mente. And let your body breathe as if no one was at home. Deixe seu corpo respirar como se não existisse ninguém em casa, As if you were deep asleep. como se você estivesse dormindo profundamente. Then resting in awareness, mental awareness, release all identification with the activities of the mind as well as you can. E relaxando, repousando na consciência mental, solte todas as atividades da mente, o melhor que for possível para você. Don't try to stop the thoughts. Não tente impedir que os pensamentos surjam. See them as outer, as you view them. Veja-os como se fossem externos, vendo os pensamentos, From within, de dentro, from awareness. da consciência. And let the thoughts, the desires, the memories come and go like clouds passing across the sky. Deixe que os pensamentos, as memórias, os desejos venham e vão, como nuvens passando no céu. And rest in the sense of ease, stillness, and clarity of your awareness. E descanse à vontade, relaxado, na clareza da sua consciência. And over time, if you are persistent, the mind will settle in its natural state. E com o tempo, se você persistir, a mente se estabelecerá em seu estado natural. The activities of the mind will calm. As atividades da mente se acalmarão. The afflictions of the mind will subside. As aflições da mente irão ceder.
And your mind will come to rest E a mente descansará. in its ground state, Seu estado basal, a state of well-being, um estado de bem-estar, clarity, de clareza and stillness. e quietude. Rest in awareness for just a little time, a short time. Descanse na consciência por uns instantes, por um curto período. Let your eyes be at least partially open, Deixe os olhos ao menos parcialmente abertos. but your awareness evenly resting in space, E a consciência repousando uniformemente no espaço, without focusing on any visual object. sem focar nenhum objeto visual. Awareness resting in space, A consciência repousa no espaço, coextensive with space. coextensiva com o espaço. For the remainder of this session, primarily just rest in awareness. Pelo resto dessa sessão, repouse na consciência, principalmente. In that natural stillness and clarity, Em sua quietude natural, sua clareza natural. self-knowing, Que se autoconhece. aware that you are aware. Consciente de estar consciente. With no desire, no hope or fear. Sem desejos, nem esperanças, nem medos. Be content simply to be aware. Contente-se simplesmente por estar consciente. And simply maintain this mindful presence E simplesmente mantenha essa presença atenta. without letting your awareness be distracted, drawn away by appearances, sensory or mental, Sem permitir que a consciência se distraia ou seja arrastada por aparências físicas ou mentais. without distraction, Sem distrações. without grasping, Sem fixações. without identifying with Sem se, any of the activities of the mind. sem se identificar com nenhuma atividade da mente.
But then with no effort, as you're resting in awareness, you may note or notice the rhythm of the respiration. E sem qualquer esforço, repousando na consciência, você pode notar o ritmo da respiração. Like sitting on a beach with your eyes closed and simply noting when the wave washes on the shore and when it flows back to the ocean. Como se você estivesse à beira do mar, com os olhos fechados, e ainda assim pudesse notar as ondas vindo e desaparecendo. Let your awareness be still, Deixe a consciência permanecer quieta, but peripherally, with no effort, notice just the rhythm of the respiration. mas perifericamente, sem qualquer esforço, apenas note o ritmo da respiração. Without focusing your attention on the tactile sensations, simply rest in space. Sem focar a atenção nas sensações da respiração, apenas repousando no espaço. And you will know the rhythm of the respiration. E você saberá, conhecerá o ritmo da respiração. So this is the Dzogchen approach to mindfulness of breathing. Essa é a abordagem Dzogchen da atenção plena à respiração. Speaking roughly, let 80% of your awareness just rest in awareness, rest in space. Desde que, de uma forma grosseira, 80% da sua atenção permanecesse repousando no espaço. But peripherally, on the outer edges of your awareness, so to speak, do note, do recognize the rhythm of the respiration. Mas na periferia da sua consciência, apenas note, reconheça o ritmo da respiração. Notice when the breath is flowing in, Note quando o ar está entrando when it's flowing out. e note quando está saindo. Maintain that flow of cognizance. Mantenha esse fluxo de cognoscência. When in-breath is long, note that it is long. When the out-breath is long, note that it is long. Quando a inspiração for longa, note que ela é longa. Quando a expiração for longa, note que ela é longa. And likewise, on those occasions when the in or out-breath is short, note that it is short. Da mesma forma, nas ocasiões em que a inspiração e a expiração forem curtas, note que elas são curtas. But in the midst of the comings and goings of the breath, let your awareness remain as still as space. Mas em meio ao ir e vir da respiração, deixe a consciência imóvel como espaço. Unmoved by the movements of the breath, just as the sky is unmoved by the movements of wind and clouds. Sem ser agitada pelos movimentos da mente, assim como o céu não é agitado pelos movimentos das nuvens e do vento. And let's continue practicing in silence. E agora nós seguimos praticando em silêncio.
Então, gentilmente. Deixa agora aqui a atenção, que a consciência esteja presente aqui ao nosso encontro. Vou liberar aqui os microfones. Tudo bem? Difícil a prática? Como foi hoje? A gente já fez essa prática algumas vezes. Conseguiram ouvir a instrução ou a mente estava muito agitada? A mente de vocês hoje? Porque cada dia, quando a gente senta, a nossa mente está de um jeito, né? Eu hoje não sei se foi porque fui arrumar o lugar, sentar no chão para fazer a meditação. Eu senti muito a batida do coração, sabe? Uhum, Somente quando eu mais relaxava, mais eu sentia. uhum. Ouvia, né? Assim. Ouvia, aliás, Uhum, uhum. Isso é legal. Quando eu via esse termômetro, assim, quando eu senti que eu estava muito relaxada, eu ouvia. E depois eu descobri que eu ouvia aqui. Na verdade, é o fluxo do sangue na aorta aqui. Que fica próximo do ouvido, né? Então a gente. Porque um dia, sem querer, eu toquei, aí ela parou. Aí eu soltei, ouvi. Então eu descobri que era aqui, né? Então. Aí eu realmente. Pra mim era um indicador, assim, de que eu tava bem relaxada, assim, sabe? Aí que bom, conseguiu, né, repousar um pouco, né, na quietude da consciência, nesse espaço luminoso, né, de bem claro, né, e quieto e bem-aventurado no sentido de alegre, tem um bem-estar ligado a essa condição, né? tem um prazer, né? Tem um bem-estar, né? É um bem-estar, porque assim, a gente está chegando em casa, na verdade, estamos repousando na nossa verdadeira natureza, né? Tudo bem? Estão assim. Então hoje foi bom. Sei que não é um horário muito bom, mas de manhã é maravilhoso fazer essa prática de manhã cedo, assim, antes que a mente comece a se envolver, né, nas coisas. É muito legal também. Convido vocês a olhar, a fazer essa prática cedinho da manhã, assim. Quando vocês tiverem um tempo, assim, no domingo, um sábado, que não tiver compromisso, tem que sair, né, tá pensando pro relógio, assim, né, sem tensão de, ó, o relógio, né? Então é bom, assim. Então tá. Então, esse é um convite, né, pra gente fazer isso de vez em quando, né, assim, a gente, né, nas nossas práticas, mesmo no estudo, né, nas contemplações, a gente encontrar um momento para simplesmente repousar na nossa condição mais profunda, né, que é essa consciente de estar consciente, esse espaço aberto que não está dentro e que não é separado, dentro e fora não está separado é como um céu, como espaço, como o Eric diz, né? Seja como espaço. Então tá bom. Vamos lá, então, voltar para o nosso texto hoje. Deixa eu também liberar os microfones e deixa eu compartilhar aqui o texto. Deixa eu ver se eu acertar aqui em evidência, tá? Então, nós estamos no finalzinho do capítulo 5, né, da parte 1, a descoberta do caminho da libertação, da liberdade. E o capítulo 5 é a vida diária como prática espiritual. Depois a gente vai para a parte 2, os 4 pensamentos que transformam a mente, que é o início da jornada, as preliminares comuns, né, do todo o caminho do budismo, né? Tanto do Hinayana como do Mahayana como do Vajrayana, as preliminares comuns. Então nós paramos aqui. Então esse foi o que eu comentei com vocês logo no início, que foi a gente vai retomar, na verdade, aqui na página, o meu é página 50, o último parágrafo. A gente vai começar aqui. Algumas pessoas que meditam pensam que, né, se meditarem 15 minutos, mas aí só vou retomar aquilo que eu comentei logo no começo, que foi esses 3 últimos parágrafos, que ele diz assim, né? Você não pode realmente conhecer a mente de outra pessoa,
A única mente que você conhece de verdade é a sua. Então, sempre que puder, contemple estes pensamentos, a preciosidade do nascimento humano, a impermanência, o karma e o sofrimento dos outros seres. Aí ele vai dizer, na prática, né, a gente já viu isso aqui, alguém escreveu alguma coisa, deixa eu ver logo o que é. TT, ok, sim. Ok. Então, aí ele vai dizer, então na prática de meditação no cotidiano, trabalhamos com os dois aspectos, com dois aspectos da mente, aquilo que eu comentei com vocês antes da gente fazer a prática, né? Sua capacidade de raciocinar e conceitualizar, que é o intelecto, e a qualidade que está além do pensamento, a natureza não conceitual e limitada da mente. Então a gente, nas práticas do Dzogchen em especial, né, a gente é convidado a olhar de forma profunda para essa dimensão, né? A gente tem o corpo, a gente tem a energia, os sentimentos, tem a fala, mas tem essa dimensão que a gente chama, entre aspas, genericamente assim, de mente. Só que essa mente, ela é um espaço, ela tem uma dimensão cognoscente, aberta, que é a consciência, e ela tem um aspecto de movimento, que é o intelecto, que é, né, que é que são os pensamentos, as imagens, ela tem uma qualidade de movimento e de quietude, né? Então, sim, obrigado o quê, TT? Não entendi. TT tá aí? Foi para Roberto, que ele vai. Tá. Mas você mandou pro grupo geral, né? Aí, tá bom. Ah, Então tá. Aí, então ele diz, então é isso. Então a gente tem esses dois aspectos, a capacidade de raciocinar e contextualizar, que é a mente, a inteligência, prágina, né? E a qualidade que está além do pensamento, a natureza não conceitual e limitada da mente, que seria Rigpa, que seria o aspecto Jnana, que é o aspecto mais amplo, que engloba não só, que engloba tudo, na verdade, o aspecto conceitual da mente e todas as manifestações que surgem, inclusive o reconhecimento de si mesma, da própria consciência. Então é esse aspecto que engloba tudo, né? Então, utilizando a faculdade racional, você contempla, depois deixa a mente repousar. Pense, então relaxe. Contemple, então relaxe. Não use um ou o outro exclusivamente, mas os dois juntos, como as asas de um pássaro. Porque se você também não olhar de forma profunda, não gerar a prágina, não aperfeiçoar a prágina, você pode também gerar entrar num processo de ficar apenas repousando na quietude, você pode entrar por um caminho que vai te gerar um aprisionamento. Você pode ir para o reino da forma, da não forma e ficar ali, sem lucidez. Por isso a gente cultiva os dois aspectos, né? Então, não use um ou outro exclusivamente, mas os dois juntos, como as asas de um pássaro. Então, isso não é algo a ser feito apenas quando você está sentado numa almofada. Você pode meditar assim em qualquer lugar. Enquanto guia o carro, enquanto trabalha, não há necessidade de objetos especiais nem de um ambiente especial. Essa meditação pode ser praticada em todas as circunstâncias da vida. Então você está sempre presente com o que está acontecendo na tua mente em movimento e também com essa dimensão mais profunda, mais aberta, todo abrangente, esse céu que engloba tudo, que é a própria consciência. Esse aspecto, né, como ele diz, não conceitual, ilimitada da mente. Então que a gente possa se familiarizar e estar presente a esses dois aspectos, né, onde a gente estiver. A prática formal é um laboratório que nos ajuda, porque a gente está dentro das condições, de uma condição que a gente se coloca favorável para parar e olhar. Mas não é, aí isso é só o cultivo, mas assim, a verdadeira prática é onde a gente estiver. É no cotidiano, é onde a gente estiver. Certo? Então, aí a gente vai retomar aqui onde a gente parou, né? Então, algumas pessoas pensam que se meditarem por 15 minutos a cada dia, deverão se iluminar em 1 semana e meia. Faz assim uma expectativa, gera uma expectativa, né? Mas as coisas não funcionam assim. Mesmo que medite, né, formal, reze, contemple durante 1 hora por dia, por exemplo, se tiver uma prática regular, né, 1 hora por dia eu paro, eu faço meditação, eu contemplo, eu estudo, né? Então isso representa 1 hora em que você medita contra 23 em que não medita.
Se você considerar que a tua prática é só essa 1 hora, né? Então, quais seriam as chances de uma pessoa contra 23 em um cabo de guerra, por exemplo? Uma pessoa contra 23, um cabo de guerra. Um puxa para um lado e 23 para o outro. Quem vai ganhar? Então, não é possível mudar a mente com 1 hora de meditação diária. Não é possível, né? Você tem que prestar atenção a seu processo espiritual ao longo de todo o dia. Prestar atenção ao corpo, à fala, os sentimentos, a energia e a mente ao longo de todo o dia, enquanto trabalha, joga, dorme, né? Faz tudo, né? Se reúne, se diverte. Então, a mente precisa estar sempre se direcionando para a meta final da iluminação, que é reconhecer a sua verdadeira natureza. E a verdadeira natureza da experiência, né? Então, quando você estiver em... Quem foi que levantou a mãozinha? Deixa eu parar logo aqui pra gente... Cris, né? Oi, Cris. Então, quando ele fala que é para meditar no trabalho, fazendo as coisas, o que ele diz é o seguinte: é você focar, por exemplo, eu Tá estou fazendo uma presente. tabela. É você estar presente com aquela tabela, não ficar Isso. pensando em outras Isso, coisas. isso, isso. Tá É presente. isso, Ele vai né? dizer isso, né? Logo à frente ele vai dizer isso. E a gente, que eu falei a vocês que a gente ia dar uma olhadinha num texto sobre o tema, a gente vai, exatamente o texto é estando presente, do Nankai Norbu, né? Então a gente, é isso mesmo. Você não tá distraído. Porque a distração é o ponto. Se você se coloca presente onde você está, por exemplo, aqui agora, nós estamos aqui agora olhando esse conteúdo, nós estamos contemplando o que o Shagdu, as palavras do Shagdu. Então, se a gente estiver presente, você consegue perceber você consegue ouvir o que está sendo dito, você consegue compreender o que está sendo dito, e você pode vir conseguir experienciar o que está sendo dito. Porque você está presente. E depois que você realmente estando presente, você não vai esquecer. O que acontece muitas vezes? Que a gente lê uma coisa, quando terminou a página, você não lembra o que foi que você leu, porque você não está presente aquelas palavras. E principalmente quando a gente lê muito rápido. Como é que você pode captar o significado? A palavra é um símbolo que aponta uma experiência, um significado. E se você não está presente ao que você está... Aquela palavra que está apontando, então é difícil você ouvir a palavra e a tua mente se remeter ao significado daquela palavra. Por isso que a leitura tem que ser calma, devagar, porque senão a gente não consegue penetrar, principalmente os ensinamentos, porque os ensinamentos vão usar a mesma lógica, porque eles vão usar o contexto do Dharma surge a partir da mente. O Buda, quando se iluminou, ele disse, não tem como eu vou mostrar isso para os outros, né? Aí ele, com calma e paciência, ele começou a desenvolver o Dharma, que são os métodos, o meio de comunicar. Aí são o quê? O Dharma é um artifício gerado por uma mente, pela própria dualidade, mas com a finalidade de apontar a liberação da dualidade. Por isso que ele é né, poderoso por isso. Então, como o Eric lembra, né, a gente, quando ele ensinou, ele lembra, né, das 4 confianças, né? Ele diz assim, é um ensinamento do Buda, ele diz, enfatize os ensinamentos, não o professor. Enfatize o significado, não as palavras. Enfatize o significado definitivo, que traz resultado imediato, e não o significado provisório, que traz resultados, mas a longo prazo. E enfatize a mente não dual, e não a mente dualista. Então essa é a chave que o Buda deixou para a gente seguir o caminho. São as 4 confianças, estabelecer essas 4 confianças, né? Então, pra gente realmente penetrar no que o Buda está falando, os mestres estão falando, por isso que a gente ouvir, por exemplo, eu tenho aqui falando agora com um pouco o Roberto e o TT, que ficam olhando o chat GPT para procurar coisa, a gente tem infinitos livros preciosos, pelo menos estão aqui comigo, eu tenho vários,
imagine outros que eu nem chegaram até mim ainda. Textos preciosos que a partir do caminho que eu estou trilhando, por exemplo, eu estou ligada à linhagem do Mahamudra com o Mingyur Rinpoche, estou ligada à linhagem Nyingma, do Dzogchen, com o Lama Alan, do John Limpa, aí todo o do Tessanondro. Então a gente vai chegando para nós um caminho de aprofundamento. Então tem textos, tem livros, tem coisa que se eu pudesse parar eu precisava ver, tem livros que eu precisava ver 10, 7, 21, 108 vezes para a gente aprender o significado. Tem coisas maravilhosas, profundas. Então se a gente não tem tempo para se dedicar, para ouvir, né, a nossa vida é muito corrida. Quando viu, passou um ano. Quando viu, passou mais 5 anos. É assim. Então se a gente realmente não focar, a gente vai perder muito tempo. Quando viu, puxa, não, né, tanta coisa, eu tenho coisas maravilhosas aqui para ler e muitos assim, livros só olhados assim, em alguns aspectos que eu não consegui penetrar o livro assim. Realmente você tem que dedicar tempo, né? Tempo e atenção para a gente penetrar nos ensinamentos de mestres que realizaram. Não estou falando de um lugar teórico, somente os mestres que são mestres da linhagem realizados, que você está se conectando, né? E te ajudam, porque eles vão falar a partir do momento da prática. Então, é muito, muito rico. A gente tem a nossa disposição e vai chegando em português, com boas traduções. Então, a gente tem muita coisa para contemplar. Muita coisa para contemplar. Claro que a gente teria um direcionamento. Porque quando a gente se filia a gente chega num ponto e escolhe mais ou menos uma linhagem, entende que essa aqui é a que fala comigo, esse professor, essa linhagem, a gente começa a focar mais. E aí você, meio que o teu caminho começa a se desenhar de forma mais clara. E aí você vai perdendo menos tempo, porque você vai sabendo o que é que você precisa focar. Entende? Então isso é um processo, né? No começo você vai lendo de tudo, vendo de tudo, mas daqui a pouco você começa, não, é aqui. Aí aquilo vai ficando claro. E aí você vai, né, meio que direcionando o teu estudo, né? E o teu aprofundamento, a tua realização também. Porque o caminho é para todas essas palavras são para apontar a dimensão de experiência. Que a gente vai acessar e vai ter isso como nossa. Aí, a partir daí, sim, está funcionando o caminho, né? Quando a gente tiver realmente aquilo que você está lendo ali, é isso. Porque você está realmente... começa a experienciar, né? E aí você começa a falar desse mesmo lugar que os mestres estão falando, né? Porque é esse o ponto, né? A gente chegar na condição da experiência, né? Direta, né? Então é isso. Então vamos lá, seguir. Que a gente tem muita coisa interessante aqui ainda hoje, pra gente terminar e compartilhar. Então vamos lá. Então ele diz, né? Então quando você estiver imerso nas coisas do mundo... Então ele diz, você tem que prestar atenção ao seu processo espiritual ao longo de todo o dia, enquanto trabalha, joga, dorme. A mente precisa estar sempre se direcionando para a meta final da iluminação. E é fácil hoje em dia a gente perder muito tempo, minha gente. Basta ter um celular por perto, ter uma rede ali, um computador, um chat GPT, a gente pode perder muito tempo, se distrair muito. Pode, né? Aí, mas então, quando você estiver imerso nas coisas do mundo, conserve sua mente naquilo que está fazendo. Isso é um pouco, Cris, que você falou, né? Se estiver escrevendo, mantenha a mente no tracejar da caneta. Se estiver costurando, concentre a mente em cada ponto. Não se deixe distrair. Não pense em 100 coisas ao mesmo tempo. Não se deixe levar pelo que aconteceu ontem ou pelo que pode acontecer no futuro. Ou seja, não fique preso ao passado e nem gerando expectativas do futuro e perde o presente, né? Não importa tanto o que você esteja fazendo, desde que você mantenha-se concentrado, atento, né? Presente. Atenha-se à sua tarefa, procurando estar confortável em relação ao que está fazendo. E desse modo você treinará a mente, porque você vai estar presente. Você vai saber o que está surgindo, você vai, né? Você vai conhecer de forma, né, presente. Ele sempre se observe de forma minuciosa. Reduza os pensamentos, as palavras e os comportamentos negativos. E aumente aqueles que são positivos.
Então fique atento ao que está surgindo. Não se deixe levar pelos seus padrões, hábitos negativos, que agora, se você estando presente, você vai começar a ver. E começando a ver, você tem a chance de mudar. Porque sem a gente ver, a gente não vai mudar. Porque a gente já embarcou o tempo todo, embarca. A gente pode ver lá depois, que o caminhão já virou. Mas a gente está presente no momento que está surgindo, a gente tem a chance de trocar, né? Por exemplo, né? Ou isso seria um nível de prática, trocar os pensamentos negativos por positivos. Mas um nível mais profundo ainda é você ver a natureza vazia e luminosa daquilo. E aí liberar imediatamente. Isso é um nível mais profundo. Mas a gente vai fazendo o que vai dando resultado para nós, né? Então ele diz, então o que a meditação produz é um constante... Então, pense com cuidado e constantemente renove seu foco, pois você pode ficar com a mente nublada com muita facilidade, gerando, né, sem saber o que está fazendo mesmo, gerando confusão, gerando dúvida, por exemplo, né? Então o que a meditação produz é um constante ajuste do foco. Você tem que trazer de volta a intenção pura, vez após vez. Então, a sua motivação, por que você está fazendo? Por que você está olhando? Por que você está parando e olhando para a mente? Porque você sabe que a confusão surge dali e que a liberação está ali. Por isso que você está olhando. Não tem como buscar um salvador fora. Não tem como buscar nas coisas a solução da nossa situação. É dentro da nossa mente. É olhar para o que a nossa mente produz e a partir daí a nossa fala e o nosso corpo, as nossas ações, né? Então, você tem que trazer a mente vez após vez de volta à intenção pura vez após vez. E então, relaxe a mente para permitir um reconhecimento direto e sutil daquilo que está além de todo o pensamento, que é o que? A natureza da mente, a natureza última da mente, que é a consciência pura, luminosa, vasta, ilimitada, plena de qualidades. Rigpa, Dharmakaya, os nomes que são falados para nós assim, né? Aí, aqui eu vou parar. Aí a gente vai seguir aqui. Eu vou parar aqui e vamos dar uma olhadinha no texto que eu trouxe aqui do Nankai Norbo, pra gente ver que é bem legal exatamente nesse momento aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Eu tô com a mão esquerda ainda aqui. Hoje eu já comecei a mexer com a mão direita, não vou forçar não, ainda vou fazer exercício hoje com o direito. Então tá aqui. Então tá. Então vamos ver aqui. O Nankai Norbo, no texto que eu estou trazendo para vocês, é esse texto aqui, Estando Presente. A gente já viu um tempo atrás, estudando acho que outros livros aí, mas a gente vai ver de novo, né? Tradução para o português do capítulo Being Present, que faz parte da introdução de Shogyen Nankai Norbo no livro Longchenpa's Advice from the Heart. Então, os conselhos do coração de Longchenpa. Aí ele diz: como alguém faz 24 horas de prática contínua, que é o convite que o Shagyedu está nos fazendo, né? Não passa apenas 1 hora, passa as 24 horas do dia de prática, né? Então, como alguém faz 24 horas de prática contínua? Um jeito bem simples é ser consciente e não ser distraído. Ele está apontando um caminho, né? Algumas pessoas acham isso muito difícil, enquanto outras consideram que simplesmente não ser distraído não é em si uma prática espiritual. Essas pessoas que pensam assim, concebem a prática espiritual como a recitação de mantras e coisas similares, práticas elaboradas, rituais. Isso é que é prática espiritual. Simplesmente não estar distraído, isso não é prática espiritual, né? Mas o caminho do Dzogchen, Mahamudra apontam exatamente isso é o ponto, é o cerne, né? Não estar distraído da sua verdadeira natureza. Então ele vai dizer, então, no entanto, ser consciente e sem distração é muito mais significativo que recitar mantras enquanto distraído. Algumas vezes, se alguém recita mantras,
talvez essa pessoa acumule algum mérito. Mas a prática é muito mais relacionada com a intenção da mente, a verdadeira prática. Algumas pessoas recitam o mantra, por exemplo, de Avalokitesvara, com suas vozes, mas com suas mentes, elas estão pensando sobre seus negócios, suas metas, seja lá o que for. Algumas pessoas, né? Então, isto não pode nunca se tornar uma prática importante. Mesmo que alguém não recite um único mantra, mas tente ser ou estar, né, consciente sem distração, esta pessoa imediatamente reconhece suas próprias más intenções. Opa! Então, uma pessoa que mesmo que não esteja recitando mantra, fazendo um monte de coisa, mas se ela simplesmente tenta estar consciente e sem distração, ela imediatamente pode reconhecer suas próprias más intenções, não é? Eu estou presente, eu vejo. Nossa, como eu estou vendo, o que eu estou pensando aqui agora, né? Aí ele vai dizer, más intenções trazem más ações, não é? A gente sabe, dá pra gente perceber. E a acumulação de karma negativo. Ao estar presente, alguém pode parar este processo. Porque está presente, está vendo. Isto é também a verdadeira essência da prática Mahayana. No Mahayana, uma pessoa trabalha com intenções. Quando há uma má intenção, ou seja, quando a gente está atento ao que está surgindo na nossa mente, os nossos pensamentos, a pessoa muda isso e cultiva uma boa intenção. Esse é um praticante Mahayana, que começa a ficar atento às suas intenções. Porque não adianta eu fazer uma ação aparentemente boazinha se a intenção não é pura. Certo? Tudo começa com a intenção. Né? A inteligência conativa, já explicou o Lama Wallace para nós. Certo? Aí. Então, no Mahayana, uma pessoa trabalha com intenções. Quando há uma má intenção, a pessoa muda isso, se estiver consciente, e cultiva uma boa intenção. Uma pessoa pode fazer isso se não estiver distraída. Se alguém está carregado ou tenso, por exemplo, com consciência, esta pessoa imediatamente se torna consciente disto e relaxa. Então, assim, se alguém está presente, esta pessoa pode descobrir todos os padrões mentais. E isto pode ser um pouco difícil. De fato, algumas pessoas, se seguiram o ensinamento Dzogchen por um curto tempo, reclamam que elas estão com frequência distraídas. Mas toda a nossa vida tem sido uma distração. Não é fácil estar sempre consciente e sem distração. Apesar de nós sabermos que isto é difícil, nós podemos aprender a ser assim, se nós desejarmos. Há um método para aprender. Por exemplo, ele vai dar aqui uma sugestão. No domingo, quando você tem tempo livre e está sozinho, você pode tentar fazer a prática de estar consciente. Você observa se você está presente ou distraído. Começa assim. Quando você observa desta forma, você descobre imediatamente qual é a sua condição. Óbvio, porque na hora que eu olho, eu vou estar presente. A primeira coisa, quando você direciona a atenção para a própria consciência, você se torna consciente. Não tem erro. Não tem erro, né? Você pode, então, subitamente ter a ideia de escrever uma carta. Quando isso acontece, você pode se tornar distraído ou distraída por este pensamento e começar a escrever imediatamente. Isso significa que você está distraído. Você pensou, mas aí já começou.
pensou em escrever a carta e você já começou a escrever. Então você já se distraiu. Saiu pela própria corrente de pensamentos que vão surgir a partir daí, né? Aí ele vai dizer: estar presente significa que você sabe que você está pensando em escrever uma carta. Daí você decide escrever, que é um segundo passo. Veio o pensamento, aí veio a intenção, a decisão, é um outro movimento da mente. Se você está presente, você vê, certo? Então você decide escrever a carta. Aí você então prepara um papel e caneta e você começa a escrever a carta, enquanto está consciente de que você está escrevendo. Quando você está pensando sobre o que escrever, você está consciente de que você está pensando isto. Você mantém completa consciência durante o tempo que você está escrevendo até o fim. Quando você aí terminou de escrever, você dobra a carta e você coloca ela no envelope. Você está consciente que você terminou de escrever e está colocando a carta no envelope. E que agora você está escrevendo o endereço no envelope. Você agora deve colocar a carta no correio, né? Óbvio, você escreveu antigamente, né? Quando era assim, né? Você pega a carta e você anda, sabendo que você está andando para postar a carta. No caminho, você talvez encontre alguém que você conhece. Ele te cumprimenta e pergunta onde você está indo. Nesta hora você não fica distraído, mas sabe, eu encontrei esta pessoa e ela está me perguntando onde eu estou indo. E eu quero responder. Agora eu estou respondendo. Aí, né, a pessoa diz o que é, né? Nós estamos conversando, vou no correio, botar isso. E agora eu estou continuando minha caminhada para postar a carta. Então aí ele termina o exemplo de como você pode fazer. Aí ele diz: você pode fazer isto por 1 hora, por exemplo. No domingo, num domingo que é um dia que você não tem outros compromissos, você está tranquilo, né? Aí você pode fazer isso por 1 hora. Treinar, estar consciente. Porque também pode ser não forçar a barra, porque isso vai ser cansativo, porque a gente não é natural pra gente. E aí, né, pode gerar um esforço muito grande. Não é para gerar, você pode fazer um pequeno treinamento, né? Então no começo é um pouco difícil estar consciente. Mas no próximo dia vai ser mais fácil. E no fim, não vai precisar de qualquer esforço. Eu não digo que alguém consegue realizar esta prática em apenas umas poucas semanas. Mas a pessoa pode aprender dessa forma aí que eu expliquei. E esta é uma prática muito importante. Legal, né? Esse texto é maravilhoso. Do Nankai Norbo. Ele era o mestre Dzogchen, que viveu na Itália, né? Um grande tempo. O mestre, quem chegou a vê-lo pessoalmente foi o Lama Santa, a Massinha, o Aurino aqui, de Pernambuco. Ele chegou a ter, né? Ele morou muito tempo. O Tenzin Wangyal Rinpoche começou no Ocidente a ensinar no templo, no centro do Nankai Norbo, lá na Itália. Foi ele que acolheu o Tenzin no Ocidente, né? A partir daí o Tenzin se organizou e depois fundou o centro dele lá na Virgínia, né? Nos Estados Unidos. Mas ele começou sendo acolhido pela sanga do Nankai Norbo, porque também era Dzogchen, né? O Tenzin é Dzogchen, né? E o Nankai Norbo também, né? Então interessante. Então é legal, eu acho esse texto super, super legal, assim, né? Dá uma chacoalhada, assim. Dá uma chacoalhada. Tudo bem? Depois eu compartilho ele lá no grupo, tá bom? Depois de botar o de hoje. Enquanto você vai até o correio, você faz 1000 viagens, né? É. Já? Mas- E perda de energia, né? É, exatamente. Não está presente, né? Bem incrível. Legal a gente tentar fazer essa prática, né? Oi, Marcelo, Um tu ia dizer foco uma coisa? super prático, né? Super prático. É. Gosto de coisa assim. Uhum. Nada simples, mas nada fácil. Mas ele diz, é só você treinar um pouquinho. Né? Aos poucos vai ficando mais fácil. Né? Então tá, vamos voltar para os Shagdo. Então ele vai dizer, então se você, ele disse, né, na última frase lá, né, então
você tem que trazer, né, treinar esse foco, né, constantemente, se observe de forma minuciosa, né, e aí você vai aos poucos, né, gerando essa capacidade, né, e vai relaxando cada vez mais para permitir um reconhecimento direto e sutil daquilo que está além de todo o pensamento, né. Shagdu falou, ele segue, se você tiver dificuldade de se lembrar, de praticar durante o dia, tente encontrar uma forma de fazer isso, da mesma maneira que alguém que amarra um cordão no dedo como um lembrete. Você pode encontrar um jeito de fazer esse lembrete, assim, pode ser o sino, toda vez que você fazer um voto, toda vez que o celular tocar, eu vou ficar consciente. E eu vou atender de forma consciente, por exemplo, né? A gente encontra o nosso jeito, assim, né? Nossos sinos, né? Então você pode determinar que a cada vez que sair de casa, por exemplo, eu dei esse exemplo, você fará a compaixão vir à tona, por exemplo. Ou que cada vez que der partida no carro, você começará a rezar. Ou então a estar presente. Seja o que for que seja a prática que você queira fazer. Acumular, vamos chamar assim, né? Realizar. Então no Tibete, havia um grande lama que inventou uma forma efetiva e pouco convencional para que sua mãe se lembrasse de praticar, pois ela tinha criado muitas desvirtudes na vida. Então ele ensinou a ela o mantra Om Mani Padme Hum e a encorajou a recitá-lo o máximo possível. Infelizmente, ela não demonstrou muito entusiasmo pela repetição do mantra. Então, o lama pôs um pequeno sino em sua roca de fiar e um outro na cozinha, dizendo a ela que deveria recitar o Mani Padme Hum quando os ouvisse tocar. Toda vez que o sino, ou da roca dela, ou da cozinha, tocasse, ela tinha que recitar o Mani Padme Hum. Quando a velha senhora fiava a lã ou ia trabalhar na cozinha, os sinos tocavam. Ela amava o filho, mas não amava o Dharma. Então, o filho estava tentando, né, fazer ela praticar mesmo de forma grosseira, assim. Então, assim, cada vez que ouvia os sinos, ela cantava. Ah, essa é minha punição, oh Mani Padme Hum. Ah, essa é a regra, oh Mani Padme Hum. Isso é a ordem do meu filho, oh Mani Padme Hum. Mas ela dizia, né? Ela se lembrava de fazer o mantra. Então tinha um processo de estar consciente aí um pouco, né? No caminho, né? Então, apesar de sua motivação não ser imaculada, a motivação da mãe dele não ser imaculada, ela fazia porque ela se sentia obrigada a fazer, esses lembretes favoreceram a sua prática da virtude. Entendeu? Ela foi ganhando essa capacidade de minimamente direcionar a mente dela para alguma coisa. No caso, ela direcionava para o mantra, né? Mesmo. Então, há, evidentemente, centros de Dharma, né, estabelecidos onde você pode ouvir os ensinamentos de Buda. Lugares onde você é exposto a uma visão de mundo diferente e onde você pode meditar e contemplar em um ambiente no qual outras pessoas estejam fazendo o mesmo, como nós aqui, por exemplo, né? Então é difícil progredir sozinho. É difícil mudar se você ouve os ensinamentos apenas uma vez. É muito útil visitar esses centros, né, esses grupos, estar presente assim nos grupos, mas independentemente de conseguir ou não fazê-lo, você precisa costurar o remendo da sua roupa com um cuidado que requer constante atenção, constante escuta e aplicação dos ensinamentos vez após vez. Não acontece com rapidez, mas a mente pode mudar. Então, no mesmo sentido, né, que o Kainorbo nos lembrou, a transformar a nossa mente é um processo gradual, porque a gente está preso nos nossos condicionamentos, nossos hábitos, em corpo, em fala, em sentimentos e na nossa mente infinitamente. Então, o processo é a gente soltar, relaxar, ver o que está presente, mudar o que é desfavorável para aquilo que é favorável. Está sempre lembrando da nossa intenção, contemplando, repousando. Então, esse é o caminho. Então, houve uma vez um homem na Índia que decidiu medir seus pensamentos. Isso não é fácil, pois embora uma pessoa possa estar determinada a observar seus pensamentos, muitos escapam. Porque a gente vai ver uma corrente mais grosseira, mas a gente não vai perceber uma corrente mais sutil de pensamentos, mais subliminar. Então ele vai dizer, mesmo que a pessoa se determine, não é fácil, né? Muitos pensamentos escapam. Então, aqueles que não são vistos enquanto passam, que vêm e vão sem percebermos. Ainda assim,
essa pessoa, né, como ele decidiu fazer isso, ele depositava uma pedrinha branca para cada pensamento virtuoso e uma pedra preta para cada pensamento desvirtuoso. Ele encontrou um jeito de praticar, certo? Então não, eu quero cultivar pensamentos virtuosos, então eu vou olhar para minha mente, vou ver o que está surgindo e vou, né, pelo menos começar identificando, né? Então, de início, a tarefa produziu uma enorme pilha de pedras pretas. Mas, muito lentamente, com o correr dos anos, ele foi consistente na prática, a pilha de pedras pretas foi ficando menor e a pilha das brancas cresceu. Então, ele começou a transformar a mente. Mais pensamentos virtuosos começavam a surgir, menos, porque ele estava presente a eles. E ele podia, então, né, só estar presente já é uma forma de começar a transformar, né? Ele podia transformar. Então não há nada de sensacional no progresso da mente. É muito comedido e constante, exigindo diligência, paciência, perseverança, entusiasmo, as perfeições, né, no caminho todo, e uma qualidade de atenção alerta. Então, generosidade, moralidade, aí paciência, diligência, perseverança, entusiasmo, né? E a concentração, atenção. Uma atenção alerta que é mistura da concentração com insight, com sabedoria, né? Então, os dois, chamata e vipassana, né? Então, na tradição budista, há muitos ensinamentos profundos, mas o que apresentamos aqui é o doce néctar que constitui a essência de todos eles. Trabalhar com os 3 venenos. Ele está concluindo aqui essa primeira parte. Ele diz, o que ele apresentou aqui nessa primeira parte, nesse último capítulo sobre como você aplicar isso, é o néctar, é a essência dos ensinamentos. O cultivo de um bom coração no cotidiano e a prática da virtude, da compaixão, da equanimidade, do amor e do regozijo são o caminho da iluminação. E a gente não tem como fazer isso sem chamata e vipassana, né? Óbvio. Então, virtude, insight, né? Bondade, insight, quietude e sabedoria, né? Então, esse é o caminho, né? Os 3 treinamentos: ética, concentração e sabedoria. Bondade, quietude, calma e insight, né? Como as palavras do Eric, um pouco ele usa. Então, aí vem uma pergunta. Tudo bem? A gente concorda ou eu tenho alguma coisa para protestar aí? Então tá, então vamos ver as 2 perguntas e a gente conversa mais um pouquinho para a gente concluir, né? Ele diz, alguém perguntou para ele, o senhor ensinou que a diferença entre praticantes e não praticantes é que os não praticantes, percebem os fenômenos do mundo como se olhassem pela janela, enquanto os praticantes o fazem como se olhassem em um espelho. Olha a diferença. Quando a gente não está no caminho do Dharma, a gente está olhando para fora, como se a gente estivesse olhando a nossa experiência, como se estivesse olhando pela janela. Está fora disso. Quando a gente começa a descortinar o caminho, né, o caminho genuíno do reconhecimento da nossa verdadeira natureza, a gente passa a ver tudo como se estivesse olhando para um espelho. A gente passa a olhar para a nossa própria mente como a criadora da realidade. E a gente vai ver que é assim. Né? Aí, será que poderia falar mais sobre isso, visto que é tão importante para a nossa prática? Aí Shagdu responde. Se quisermos ajudar os outros a eliminar suas falhas e desenvolver qualidades positivas, temos de nos assegurar que pelo menos purificamos a nossa mente o bastante para beneficiar os outros, em vez de simplesmente criticá-los. Ver os erros nos outros e querer consertar, se você nem está vendo o seu. Né? Aquela história que Jesus contava, né? Tira o seu cisco do olho primeiro para ver direito, né, os outros. Né? Então precisamos nos focar em nossos próprios erros, em vez de olhar para os erros dos outros. Quando surge um pensamento negativo, ou mesmo um neutro, precisamos tentar transformá-lo em um pensamento virtuoso. Isso é um estágio da nossa prática importantíssimo. Porque enquanto a gente não tiver
podendo repousar no reconhecimento da nossa verdadeira natureza e liberando toda a confusão no momento que ela surge, a gente vai ter que fazer isso. A gente vai ter que fazer um caminho mais, dar um passo para trás. E a gente vai ter que, pelo menos, praticar isso, né? Trocar a confusão por, né, o que não é virtuoso pelo que é virtuoso. Porque isso não vai surgir naturalmente para nós. A gente não está repousando no reconhecimento da nossa verdadeira natureza, não está iluminado, então a gente vai ter que cuidar, né, das nossas ações. Então, quanto mais redirecionarmos a mente para a virtude, mais ela se manifestará externamente como fala e ações virtuosas. Então, a mente em virtude produz fala e ações virtuosas. Isso vai gerar um karma, condicionamento, que leva à felicidade em vez de sofrimento. Certo? Então, se você examinar repetidamente os seus pensamentos, suas palavras e ações, e domar a sua mente, os defeitos começarão a diminuir e as qualidades positivas a aumentar. Quanto mais reduzirmos nossas falhas, mais benefícios terão os seres à nossa volta. Então, quanto mais a gente purifica a nossa mente, mais a gente purifica o nosso entorno, nossas relações, como a gente se relaciona com as pessoas, com as circunstâncias, e isso as afeta, né? Quando a gente se transforma, o nosso mundo se transforma. Nesse sentido, né? Porque a gente não vai mais sustentar as relações no mesmo lugar que a gente sustentava antes. Né? No lugar de apego, aversão, de raiva, de ignorância. Né? A gente vai olhar com virtude. Então, quanto mais acentuarmos nossas qualidades positivas, mais seremos capazes de ajudar os outros a fazer o mesmo. Quando praticamos assim, começamos a perceber mudanças em nossos relacionamentos. Podemos descobrir que estamos nos tornando mais pacientes, mais amorosos e bondosos, menos inclinados a discussões, a querer estar sempre certo, né? E buscando encontrar soluções pacíficas para os conflitos. As relações mais íntimas proporcionam o maior teste de paciência. Talvez já tenha percebido isso, né? Nossas interações com grupos maiores no trabalho, né, ou com nossos vizinhos, né, também nos mostram o quanto a prática está sendo eficaz. Se a gente estiver ficando mais assim, mais compassivo, mais bondoso, mais paciente, né, menos conflituoso, então é sinal de que a nossa prática está fluindo bem. Nossa mente está se transformando, né? Aí vem uma última pergunta. Como posso trazer a espiritualidade para a vida cotidiana sem negligenciar minhas responsabilidades? Acho que a Cris está indo, né, Cris? Tá bom, querida? Um beijo. Boa prática lá. Então, como posso então trazer a espiritualidade para a vida cotidiana sem negligenciar minhas responsabilidades? Aí o Shagdu responde, né? Seguir o caminho espiritual não significa negligenciar aquilo que necessita de atenção. Você precisa continuar ganhando a vida, mantendo um lar, alimentando a si mesmo e a sua família. Nós temos, né, muitos vão ter os pais, os filhos, enfim, então, trabalho, né? Então, netos, mas amplie a sua motivação. Então, você esteja no cotidiano fazendo o que precisa ser feito, mas sempre procure ampliar a sua motivação. Compreenda que se você come bem e fica saudável, pode viver mais, não é? Tendo mais tempo para praticar e assim aumentar a sua capacidade para beneficiar os outros. Então, expanda o seu compromisso para agir em prol de todos os seres, não apenas de sua família e amigos. Então, agradeça o alimento que você tem, porque isso ele faz você ficar bem, e ficando bem você tem mais saúde. Tendo mais saúde, você vai ter mais tempo para praticar e mais tempo para trazer benefício para você e para os outros ao seu redor. Então, expanda o compromisso para agir em prol de todos os seres, não apenas de sua família e amigos. Não precisamos abandonar a vida mundana. Entretanto, temos que compreender a sua natureza ilusória. Mesmo que você ganhe dinheiro para sustentar a família, não se deixe enganar pela realidade aparente da experiência. Lembre-se da impermanência.
ter consciência do jogo das mudanças, né, da impermanência, traz estabilidade à mente, uma equanimidade que não é interrompida pela perda ou pelos acontecimentos trágicos, pelas mudanças que vão surgir. A gente sabe que tudo está em estado de fluxo, mesmo as conquistas que você vai tendo, você sabe que aquilo é momentâneo, é circunstancial. As coisas podem mudar. Pode vir um terremoto e destruir tudo que você construiu, sua casa, apartamento, né? Pode ter uma queda na bolsa e você perder todo o seu investimento que estava ali para você fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Então a gente precisa estar sempre com o olho na natureza da impermanência, de que tudo, a gente não se enganar pela realidade aparente da experiência. Tudo surge de causa e condições. Os fenômenos, eles não são sólidos, é o resultado de causa e condições. Então, não precisamos abrir mão do empenho por nossos objetivos. E é maravilhoso quando os alcançamos. Comprar uma casa, para isso, para aquilo, para estabelecer uma base, você tem filhos, então você pensar no futuro, então você relaxar e tal. Né? Eu me lembro do Lama sempre dizendo assim, eu já tenho uma casa, então eu não pago mais hipoteca, então eu posso entrar em retiro, eu posso ficar tranquilo, porque isso já, né? Já meus pais, já cuidei dos meus pais, já faleceram. Então, esse tipo de coisa assim, né? Mas para ele, sempre o foco é ele poder praticar mais, né? Trazer mais benefício, né? Por exemplo. Então, não precisamos abrir mão do empenho por nossos objetivos, e é maravilhoso quando os alcançamos. Mas, se não conseguirmos, não nos aborreceremos, porque desde o início nunca acreditamos que eles fossem assim tão importantes. Então, não são as coisas, né? As circunstâncias que é o ponto, né? A gente vai estar isso ficando cada vez mais claro para nós. Então, de qualquer maneira, ao morrer, perderemos tudo. Nesse meio tempo, a vida é como uma dança. Os fenômenos surgem e cessam. Os pensamentos e as emoções surgem e cessam. Tentando não os interromper e nem se ocupar com eles, simplesmente observamos a qualidade ilusória da dança. Essa é a atitude do praticante no cotidiano, na sua vida comum, né? E a gente termina a parte 1 e vai iniciar a parte 2. Os 4 pensamentos transformam a mente. Não é à toa que o livro do Shagdu, né, o título da biografia do Shagdu, eles colocaram, né? O Senhor da Dança, né? O Senhor da Dança, né? Aquele que tem maestria sobre a natureza dos fenômenos, né? Que conhece e reconhece a natureza dos fenômenos, né? E pode dançar com eles, né? Em meio a eles, né? Então tá, queridos. Terminamos a parte 2. Então, vocês estão gostando do estudo, assim? Como é que tá? Deixa eu ouvir vocês. Tá sendo útil, né, assim? Porque a gente já rodou por várias coisas, né? Aqui tem gente que também tá ligada a outros estudos e tal. Então, assim, não foi à toa também que a gente recebeu a bênção do Lama Fred, que o Lama Fred, né, que é um dos tutores do nosso Nondro, lá do Jyotesar Nondro, ele disse que era super importante a gente que quisesse fazer o Nondro, começasse por olhar esses ensinamentos do Shagdu, Portões da Prática Budista, né? Que é uma introdução ao Vajrayana, que é bem interessante, assim, porque ele vai trazer uma perspectiva de cima, assim, né? Então, esse livro é bem interessante. Ele já começa pela essência, ataca logo os 3 venenos, né? E já dá logo a real que a essência da prática é essa, está presente, é consciente. E olhar para a mente e transformar a mente. Aí agora ele vai mostrar o caminho gradual, que começa, né, um pouco como é que é o caminho gradual do Vajrayana. Como você se prepara para o caminho do Vajrayana, que é o caminho mais direto, né? Aí ele também vai dizer, eu acho que não foi, é o Tulku Urgyen Rinpoche, ele diz assim, num capítulo aqui desse livrinho dele, repetindo as palavras do Buda, o Tulku Urgyen Rinpoche é o pai do Mingyur Rinpoche, Choknima Rinpoche, Tsokni Rinpoche, Chakalung Rinpoche, que já faleceu, né, e os tem neto, o Dilgo Khyentse Yantse e o Pachok Rinpoche, né? Então é uma família assim de bem-aventurados. Aí ele diz assim, comentando sobre a prática de Vajrasattva, né, que é a prática de purificação. Esse livrinho é bem interessante dele aqui, pequenininho, mas ensinamentos preciosos, né? Ele era um mestre muito sucinto, né? Porque não é à toa que ele... Não, a gente vê o Eric é aluno dele, né? É bem sucinto, assim. Então, no
no capítulo sobre Vajrasattva, ele começa dizendo assim, só um pedacinho, um trechinho aqui, ele diz assim: é dito que a prática do Vajrayana traz grandes riscos, mas também grandes vantagens. O exemplo para isso é a proverbial cobra dentro do bambu, que só pode ir para cima ou para baixo. Se uma cobra entra dentro do bambu, ela não tem outra saída. Ela vai para cima, ela vai para baixo. Então, ela não pode ir em outra direção. O mesmo acontece com o praticante que entra no caminho Vajrayana. Ele só pode subir ou descer. Cuidado. O Vajrayana não é como os veículos inferiores, que não são muito arriscados. Mas esses inferiores não são muito arriscados, mas não oferecem muito ganho. A cobra não pode ir para a esquerda nem para a direita dentro do bambu. Só pode ir para cima ou para baixo. Se uma pessoa mantém seus samayas com cuidado, ou seja, a perspectiva, os votos para quem entra no caminho Vajrayana, então tem que ter uma visão e tem que ter um voto associado, que são os samayas, certo? Então, se uma pessoa mantém seus samayas com cuidado, permanecendo atenta, é certo que ela alcançará o nível do detentor do Vajra unificado, o nível de Vajradhara, que é o Buda, o estado de iluminação completa, ainda nesta vida. Se ela não for capaz de manter os seus compromissos sagrados do Vajrayana, é certo que irá para baixo, mergulhando naquilo que é conhecido como inferno Vajra, ou nos ensinamentos dos sutras, como o inferno do tormento incessante. Para o praticante, este é um dos extremos. Então, ou para cima, para o estado da iluminação, se mantiver os samayas, ou se não mantiver os samayas, para baixo. Quem entra no Vajrayana é para o inferno Vajra. O outro então esse é um dos extremos. O outro é ir para a esfera do Dharma. Então, um é ir para o inferno Vajra, o outro é ir para a esfera do Dharmakaya, a qual, no Dzogchen, é descrita como estado de luminosidade interna dissolvido, porém não obscurecido. Aí ele vai dizer assim: é difícil manter os samayas. Aí ele vai falar um pouco, ele vai tocar aqui na prática de purificação, Vajrasattva. A gente tá sempre cuidando para purificar os samayas quebrados. Sempre, sempre. Se a gente estiver no caminho Vajrayana, esse caminho direto, que aponta a verdadeira natureza da mente, pra gente não se perder aí se desviar e aí, em vez de ir pra cima, ir pra baixo. Pro inferno Vajra. Porque ele diz, um grande potencial traz grandes riscos. Pouco potencial, poucos riscos, mas também pouca realização, né? Mais lenta. Só pra gente se ligar que é uma introdução assim, interessante, que é um caminho assim, que tem uma base para ela, pra gente entrar de fato nele, assim, né? E se beneficiar mesmo, né? E realizar, né? E a intenção desse livro é apresentar essa introdução ao Vajrayana, né? Certo? Bom que pode renovar os votos, né? Pode renovar o samaya. Sim, sim, sim. Aí ele vai falar disso nesse capítulo, ele vai falar que no Hinayana não dá para você renovar os votos. Porque no Hinayana o voto é muito concreto, assim, o caminho é um caminho de uma pureza construída, assim. Então se você romper o voto, você tem que sair. Digamos assim, você não tem como purificar. Mas no Vajrayana você pode purificar o samaya. Só tem 1, 2 ou 3 que você não pode purificar. Não consegue purificar. Mas mesmo assim, o mais terrível, se você, que foi, por exemplo, você ferir um Buda, uma coisa assim. Matar os pais, né? E aí outro ferir um Buda. Mesmo assim, o mais praticamente possível, se você se despir, ficar nu, em frente a uma assembleia de 100 praticantes do Vajrayana e fazer nu, diante dessa assembleia, fazer a prática de Vajrasattva, acho que fazer 100 vezes a prostração do mantra do Vajrasattva, você é purificado. Porque, você realmente vai sentir o arrependimento ao ponto de você se expor desse ponto, você vai purificar. Entendeu? É esse o ponto. Liberar a sua aquela interessante, assim, né?
Então tá bom, querido, mas esse é um outro assunto, né? Já é lá na frente. Vamos seguir aqui. Vamos fazer então, vamos encerrar esse capítulo com a Canção do Despertar, do Shagdu. Vamos. E aí a gente faz a precezinha convencional. Deixa eu pegar a Canção do Despertar aqui do Shagdu. Para a gente lembrar de dar uma chacoalhadinha de novo. Ele gosta de... Era o mestre. Quando o Lama Santen viu o Shagdu, ele não ia. Ele estava seguindo, ele arrumou uma pessoa. O Shagdu vinha para o Brasil, ele... Não, eu vou seguir com o Zen. O Lama já tinha o caminho dele, do Zen, já tinha um centro, tudo funcionando, tudo, né? Tokuda-san, Moriyama Roshi, estava certo. Mas não, esse mestre Vajrayana, o Lama não tem conexão com o Vajrayana, era com o Zen. Mas quando ele olha para o Shagdu dentro do avião, que ele foi recepcionar, ele se encantou assim. Aí ele imediatamente ele mudou. Foi uma crise na sangala dele lá do Zen, porque, né? Ele foi treinar sem medo, assim, com o Shagdu, né? Então pronto, então tá, vamos olhar aqui. O que eu tô fazendo? Compartilhar. Peraí, só gente que eu me atrapalhei aqui. Ui, o mouse aqui não tá querendo me obedecer. Então vamos lá. Então, sentindo a presença do Shagdu aqui entre nós, né? O Shagdu tem uma presença poderosa, né? Ele em 7 anos, ele veio dos Estados Unidos, construiu o centro e faleceu. Mas marcou presença no Brasil, né? Assim, muito profunda, né? Chegou a ver, inclusive, no Recife, no Coque. Oh, não durmas agora, ser afortunado. Desperta com diligência. De tempos sem princípio. Vocês podem falar, viu, gente? Tá dito aí. Fale, porque é bom a gente ouvir a nossa própria voz falando aqui o que ele está dizendo. Não durmas agora, ser afortunado. Desperta com diligência. De tempos sem princípio até agora, tens dormido em ignorância. Agora é o momento de deixar o sono para trás e praticar virtude com corpo, fala e mente. Não te lembras de nascimento, doença, velhice, morte? Todo sofrimento além da conta e além da medida? Esqueceste das suas inúmeras vidas passadas, que já passou por tudo isso? Quem sabe se terás o dia inteiro nesta vida? Agora é o momento de praticar com diligência. Ainda tens esta oportunidade de gerar benefício duradouro. Então, por que desperdiçá-la por preguiça? Distração, dúvida. Se realmente contemplares a impermanência, consumarás a tua prática rapidamente. Quando a hora da tua morte chegar nesta vida, né, estarás confiante. Com a tua prática consumada, não terás nenhum arrependimento. Sem esta confiança, qual terá sido o propósito da tua vida? Se tu não chegar na hora da morte confiante, sem nenhum arrependimento? Porque se a gente chegar assim, a gente vai aproveitar o momento da morte como prática. A gente vai estar pronto para aproveitar o momento da morte como prática. A natureza de todos os fenômenos é vazia e sem identidade, como a lua refletida na água, uma bolha, uma alucinação, uma emanação, uma ilusão, uma miragem, um sonho, uma imagem no espelho, um eco. A natureza de todos os fenômenos é vazia e sem identidade, como todas essas analogias. Todo samsara e todo nirvana é assim. Reconhece todas as coisas desta maneira, samsara e nirvana. Nada vem, nada fica, nada vai, além de qualquer descrição por palavras, além de qualquer concepção da mente dualista, né? Agora é o momento de alcançares a realização
que é sem sinais, sem conceitos. É isso. Então, por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres, liberar minha mente e ajudar a liberação dos seres. Aí vamos fazer a prece de longa vida a todos os lamas. Que os ensinamentos do Senhor Buda, a única fonte de felicidade e benefício, possam continuar neste mundo por muito tempo. Que as vidas dos que sustentam os ensinamentos do Buda, todos os nossos mestres, possam ser tão estáveis quanto o estandarte da vitória. Por essa virtude, dessa que a gente reuniu agora aqui, estudando, contemplando juntos, por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana, o Dharmakaya, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gyawadi Nyududa, Organ Lama Drugilne, Droati Kyamalupa, Dei Salagopa, Show. Após, como diz o Matuto aqui no Nordeste, terminamos mais um capítulo. Bom, Indo devagarzinho, mas sem pressa, mas tentando ouvir os ensinamentos e contemplar um pouquinho. Tá bom? E repousar sempre que a gente puder. Então tá bom, queridas. graças. Obrigada, Glorinha. Obrigada. Até amanhã de Tchau, manhã, pessoal. 6 horas, com o Eric, pra quem tá no Às 6 Body horas, Training. 6 horas amanhã. 6 Tá bom, horas. então. Beijo, queridos. Beijo, Beijo, tchau. amores. Beijo, Tchau, graças. gente. Tchau. Tchau. Graças.